Que a graça e a paz esteja com todos nós, todos vocês, amados irmãos em Cristo Jesus. Hoje, dia 13 de setembro, domingo. E hoje é um dia muito especial para a vida da igreja, porque nós estaremos à noite celebrando a ceia do Senhor aqui no templo. E também na segunda-feira, a partir da tardezinha, estaremos levando a ceia à casa dos irmãos idosos que não puderam estar aqui participando da ceia presencial. Hoje é a nossa 26ª lição. Estamos trabalhando a enologia, hinos, e nós vimos que domingo passado a igreja de cantora, de cantante, de participante tornou-se ouvinte dos cânticos. Hoje eu quero trabalhar com vocês a Igreja do Senhor de volta aos primórdios. Nós vamos falar de um momento importante da igreja, o momento da Reforma Protestante do século XVI, quando, devido a tantos erros na igreja de então, na igreja existente, na igreja católica romana, tantos absurdos em tantas áreas, houveram pessoas dentro da igreja que lutaram contra os erros da igreja. E século XVI, por ali, houve uma eclosão de reformas na igreja e culminou com aquilo que se chama Reforma Protestante do século XVI, quando a igreja, há um cisma na igreja, e esses novos irmãos, novos cristãos, podemos dizer assim, iniciam-se uma jornada de fé baseada na palavra de Deus, nos valores bíblicos, com alguns lemas importantes, com algumas bases de sua fé, como, por exemplo, somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a glória a Deus, sacerdócio real de cada crente, justificação pela fé de seus pecados. Mas não é uma aula de história, não vamos falar um pouco sobre... É história, claro, mas vamos falar um pouco sobre a música nesse período. O texto que nós vamos usar como base é Colossenses capítulo 3, de 15 a... Colossenses 3, de 15 a 17. Eu vou ler aqui e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Colossenses capítulo 3, dos versos 15 a 17, que diz assim: Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. Sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo o que fizerem e disserem, faça em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Então vamos lá. O autor, continuamos estudando práticas bíblicas. O tema de hoje é a Igreja do Senhor de volta aos primórdios. Meus queridos, o objetivo da Reforma Protestante era combater toda sorte de idolatria, intermediação, opulência da religião. Então, havia esses princípios básicos da Reforma: restaurar a igreja, limpar a igreja daquilo que era para voltar a ser a igreja cristã aos moldes da palavra de Deus. E toda essa opulência, tudo isso se dava por meio também das artes plásticas, das arquiteturas, né? Então, aos reformadores só restou manter como arte conectada à liturgia a música. Um autor, ele diz assim: no século XVI, ao mesmo tempo que despontava a música profana e popular, irrompe outra fase de florescimento da música sacra, graças à Reforma Protestante.
de todas as artes, somente a música foi conscientemente posta a serviço da fé protestante. Nós podemos pensar mais, né, com relação à igreja, mas não vamos ter esse tempo todo aqui, a igreja protestante. Sabemos que a música era em latim, a missa era em latim. Sabemos que entrou o advento da polifonia, vocês se lembram que eu falei aquilo, né, com Gregório. Isso levou os reformadores a afirmar e defender a necessidade de volta aos primórdios da religião cristã. O que era isso? Na cabeça dos reformadores, o povo deveria participar diretamente do ofício religioso, cantando o quê? Salmos. Primeira aplicação para a nossa vida. Os momentos de cântico na nossa igreja devem ser conduzidos de forma que todos possam participar do culto coletivo. Isso é o culto. Mas nós temos visto, irmãos, nos últimos tempos, grupos musicais ou somente solos vocais que se apresentam, ou somente instrumentais. Parece que é uma volta à Idade Média. Como você tem participado de tudo isso? Nós não somos contra alguém ir lá cantar, louvar a Deus, fazer um solo. Não somos contra bandas, ministérios de louvor. Isso é maravilhoso. Aqui nós temos ensinado que todos nós somos ponto de apoio para conduzir as pessoas à adoração. Então, a função de todos nós que cantamos, que tocamos, que estamos à frente, como diretores, como dirigentes, etc., cantores também, é condução, não é apresentação. Porque nós não apresentamos, a plateia que assiste o culto é Deus. Essa é a plateia. Então, nós prestamos um culto a Deus. Todas as pessoas participam do culto, quer seja aqueles que estão à frente, ou aqueles que estão assentados no santuário, no ato da igreja, todos são adoradores, devem adorar a Deus. Primeiro ponto da nossa reflexão de hoje. Houve posicionamentos radicais na Reforma Protestante, ou seja, a busca pela participação da congregação levou cada reformador a adotar. Nós vamos analisar 3. Calvino, em Genebra, Ulrich Zwinglio, na Suíça, e Lutero, na Alemanha. Vamos pensar primeiro em Calvino. Calvino determinou, Calvino ele era o pastor de Genebra, ele era o legislador de Genebra, ele era a autoridade de Genebra. Então Calvino determinou que só os salmos fossem cantados no culto. Achava que outro tipo de canto era profano e contrário à determinação bíblica. Seu objetivo era um retorno às práticas e os costumes litúrgicos da igreja primitiva. Calvino pensou assim, não, só podemos cantar os salmos. Lembremos que na Idade Média, iluminismo, humanismo, etc., nesse final da Idade Média, esse apogeu de tantas situações e sempre, em todas as áreas, houveram um retorno. Né? Então, com relação à religião, sempre buscou um retorno. Os retornos originais, retorno ao exame original da Bíblia, análise dos textos sagrados e a forma de vivência religiosa o mais parecido com aquela do primeiro século. Assim entenderam os reformadores. Então, Lutero entendeu assim. O outro reformador é Ulrich Zwinglio. Ele foi um reformador suíço, na Suíça, é claro. Ele foi muito radical. A ênfase de Zwinglio foi o aprendizado, até mais do que a devoção. Claro que tinha devoção, mas para ele era o aprendizado. Essa era a cabeça da Suíça, do reformador suíço. Né? Então, Zwinglio, reformador suíço, reduziu as celebrações à leitura da Bíblia, pregação e oração. Zwinglio entendeu que é a questão de modo diferente. Zwinglio, ele era fundamentado na filosofia humanista. Ele interpretou que existiam 2 possibilidades de culto, o culto a Deus e o culto ao ser humano. Zwinglio era de opinião que a música, toda, era secular e, portanto, imprópria para o culto. Por essa razão,
Zwinglio, ele radicalizou e baniu, tirou a música do culto. Sabemos que no cantão de Zurique, na Suíça, houve ali uma revolta muito grande com os chamados radicais, os anabatistas, né? E houve uma perseguição muito grande, tanto do Zwingli quanto dos outros reformadores, com relação aos anabatistas. Os anabatistas já tinham uma percepção um pouquinho diferente, já eram muito participativos e musicais também. Embora toda a posição radical em relação à música, Calvino e Zwingli estavam sinceramente preocupados em que o culto cristão tivesse sentido. Aprendemos com esses reformadores a importância do zelo pela adoração ao Senhor. Quero perguntar para você, você é zeloso? Zeloso é cuidadoso, consigo, né? A gente fala, sou zeloso com as outras coisas, não, zeloso consigo, comigo. Você é zeloso quando se entrega totalmente à adoração? Então nós vimos esse primeiro momento, esse posicionamento radical. No segundo momento, nós vamos pensar em buscar o equilíbrio com relação ao culto. Na Alemanha, por exemplo, Alemanha de Lutero, Lutero é o grande expoente da reforma protestante na Alemanha, e no mundo todo, mas na Alemanha em especial. Lutero, ele era melômano, ou seja, essa pessoa era amante da música, ele era intérprete, era músico, era conhecedor da música. Então Lutero tinha uma mente musical, né? E a Alemanha também havia, nessa área erudita de música, uma forte apego à música. Foi na Alemanha de Lutero, por exemplo, que a música cristã mereceu e chamou mais atenção. A música, diz Lutero, proclama Lutero, é a arte dos profetas. É a única arte, além da teologia, que tem o poder de acalmar as agitações da alma e afugentar o demônio. Essa era a mente de Lutero. Se ele pensava assim, que a música e a teologia andavam juntas, então ele ia juntar as coisas, não é? E é muito interessante essa questão, porque Lutero cria o primeiro coral protestante. Lembremos que antes era só polifonia, agora já tem um coral protestante. O catolicismo não havia isso. Depois do catolicismo, ele também começa a aceitar essa percepção e ter o coral católico também. Nesse importante conjunto vocal, após séculos, os crentes voltaram a entoar hinos na sua própria língua. Por quê? Porque a polifonia e todo o culto, toda a liturgia do culto era em latim. O povo não participava e nem entendia. Poucas pessoas entendiam latim na Idade Média. Somente a aristocracia, os ricos, as pessoas que puderam estudar nas escolas religiosas. O povão não sabia. Decorava algumas partes da missa, mas não sabia a língua oficial, né, do mundo da época, que era o latim. Então, Lutero, ele coloca a música, o coral, cantando na língua do povo, no caso, o alemão. Esse estilo de música atinge o máximo esplendor com a contribuição de quem? Com a contribuição de um alemão chamado Johann Sebastian Bach. Né? E ele fez muitas músicas, muitas interpretações musicais de episódios religiosos. Por exemplo, nos oratórios de Handel, nós temos ali que ele pôs praticamente toda a Bíblia nos oratórios, ou seja, aquelas músicas que eram uma encenação musical dos textos sagrados. É muito bonito. Lutero era músico, né? Lutero era músico, era compositor. Então, ele, obviamente, deu muita importância à música nas suas celebrações, com o objetivo sempre de permitir a participação do povo no culto. É de sua autoria, por exemplo, a letra do hino Castelo Forte, o hino 323 do cantor cristão. Posteriormente, esse hino foi incluído no Hinário Protestante Brasileiro, que é o nosso cantor cristão, que tem mais de 100 anos, sob o número 323. Nesse cântico, não é, Lutero ele exalta Deus,
fala dos poderes malignos, fala da luta do cristão e, principalmente, apregou o triunfo da razão, que é a palavra, mesmo assim volta ao sobrenatural, e mostra que o justo viverá pela fé. Coral luterano, por suas finalidades circunstanciais, foi muito importante naquele contexto da reforma. Husted afirma que, enquanto Lutero seja lembrado como alguém que deu ao povo alemão a Bíblia e o hino em sua língua, em apoio à sua defesa do sacerdócio universal de cada crente, no seu culto, só os hinos e a leitura e o sermão era na língua do povo. O restante continuava em latim. Então a reforma ela foi progressiva, né? Havia na igreja luterana alemã muitos hábitos ainda que trouxeram do catolicismo. As mudanças foram acontecendo paulatinamente. A primeira mudança foi o entendimento que a salvação era pela graça de Deus, o justo vive pela fé. Depois, o entendimento teológico de todas as coisas, né, com relação à sua igreja, à sua fé. E, paulatinamente, foram as outras reformas acontecendo para tirar da igreja toda a superstição, tudo aquilo que não servia. Agora, nosso último ponto de hoje é o canto da reforma se torna exemplo para os outros cultos. Os corais alcançaram sucesso e larga divulgação, integrando a vida religiosa, comum e doméstica alemã. Não apenas naquela época, mas também no século seguinte. Eu me lembro quando eu era menino, as nossas igrejas haviam corais. Por mais que a gente não tivesse tantas pessoas entendidas de música, e até a década de 80 havia muitos, porque os missionários, as missionárias, tinham uma boa formação musical também, em geral, porque os seminários eles trabalhavam uma questão nesse aspecto, mas é muito importante salutar a importância dos corais nas nossas igrejas. E isso tudo aconteceu no ambiente religioso desde a Reforma Protestante. Então foi na Reforma que o culto começou a voltar à participação popular, que fora perdido lá a partir do terceiro século, quarto século, e foi assim, paulatinamente perdendo a participação de todos, deixando somente o clero, um grupo específico, com a participação. Havia, contudo, uma preocupação constante na música da Reforma. A submissão do elemento musical ao textual, ou seja, a palavra era mais importante que as melodias. Olha que coisa importante. Não é qualquer coisa que se canta. Tem que se cantar a palavra. Né? Isso dignificando e exaltando somente a Deus. Portanto, meus queridos, precisamos observar algumas coisas importantes. O que cantamos hoje é coerente com o que a gente crê? Nós não podemos crer numa coisa e cantar em outra. Se eu creio que a salvação é pela graça, mediante a fé, eu não posso cantar que eu estou trabalhando para ganhar a salvação, porque aí são obras. Eu não posso dizer que eu vou perder a minha salvação na música, porque eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente e eficaz. Nós não cremos nisso, nós cremos que na perseverança dos santos é a nossa doutrina básica também. Então, o que nós cantamos é mais importante do que como nós cantamos. Eu me lembro que para entrar a bateria na igreja, meu Deus, foi uma luta muito grande. Primeiro foi o violão, que não se tocava na igreja, era só o órgão e o piano. Eu particularmente gosto das músicas tocadas ao som de órgão. Mas nós sabemos que todos os instrumentos podem ser usados para o louvor do Senhor. Como se pode observar, a música tinha para os reformadores e para aqueles que continuaram o trabalho da reforma, um papel de grande importância no culto, na proclamação do Evangelho de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta para nós hoje. Será que hoje nós damos a mesma importância nos cânticos
Bem, a música chegou até o final do século XVIII, XIX e o início do século XX, no momento em que as missões protestantes chegaram no Brasil. Nós já vimos isso, e quando as missões chegaram, são várias formas de missões que chegaram aqui, trazido pelos missionários os seus inários, de diversas denominações protestantes. Cantor cristão, salmos e hinos, melodia de vitória, outros mais antigos, como os luteranos, os anglicanos, foram os primeiros que chegaram, os presbiterianos, os batistas, os congregacionais. E, ao mesmo tempo, esse canto sofreu a influência e modificações, e muitas modificações têm sido alvo de polêmicas. Os cânticos entoados na igreja brasileira, por exemplo, muitos deles adicionados em nossos hinários, inclinaram-se na direção das ideias dos pietistas, que foi um outro movimento dentro da Reforma, do pietismo alemão do século XVII, do século XVIII, que clamavam contra o formalismo e enfatizavam. O movimento pietista ele era contra o formalismo, estou falando aqui de uma forma muito simplória, e eles enfatizavam a experiência pessoal de exame e estudo das Escrituras sem uma supervisão eclesiástica. É claro que todos os extremos não são bons, mas é claro que no pietismo nós temos coisas maravilhosas. Já foi um pouquinho mais radical. Finalmente, a nossa música se deixou influenciar pelos hinos evangelísticos do século XVIII. O século XVIII foi um momento de grande avivamento, especialmente no Velho Mundo, com os irmãos Wesley, John Wesley, Charles Wesley, não é? E ali floresceu uma outra teologia, que já existia, é claro, mas assim foi muito enfatizada, uma teologia chamada arminiana. Não vou entrar aqui em detalhe dela, mas diz que, a grosso modo vou falar, a necessidade das pessoas decidirem ou não com relação à salvação. Eu estou falando aqui de uma forma muito simplória, claro que é muito mais profundo que isso. Não vou entrar em mérito, que não é assunto da teologia arminiana calvinista, né? Isso não vamos trabalhar aqui agora, não. Mas por essa influência da teologia arminiana, os hinos começaram a aparecer hinos de apelo, que até então não tinha. As pessoas se convertiam, mas não havia o apelo. Não é? Isso foi a partir do século XVIII, que há ênfase maior nessa necessidade das pessoas de fazer um apelo para as pessoas irem à frente, demonstrando que estavam entregando sua vida a Jesus. E aí os hinos começaram a mudar, porque os hinos começaram a ser construídos, né, maravilhosos, é claro, mas para ajudar a pessoa a tomar uma decisão. Por exemplo, venha Cristo, vem agora, vem, ó vem pecador, vem confiadamente a Jesus o Senhor. É um hino de apelo, muito bonito, eu gosto muito dele, por sinal. Então, esses hinos de apelo, que a partir do século XVIII começaram a ter ênfase, ou serem confeccionados ou construídos, voltados para as grandes conferências evangelísticas, que graças a Deus foram muito e são bênçãos em nossa vida. Bem, encerro aqui um pouco a nossa discussão de hoje, o nosso comentário, que é um comentário na verdade, não é discussão, desculpe. A Igreja do Senhor de volta aos primórdios. Então nós vimos posicionamentos radicais, busca de equilíbrio, né? E que aquele canto da reforma, aquilo que a reforma começou, ele se desenvolve até hoje. Portanto, queridos, vamos pensar. No passado, a música era importante no momento de culto. Como é a sua igreja hoje? As letras das músicas cantadas nas igrejas têm ensinado as doutrinas bíblicas de forma correta? Que você pode usar para louvar a Deus? O que você pode usar para louvar a Deus? Vamos refletir sobre isso. E vamos adorar a Deus
através da música cristã, da música sadia, da música que exalta o nome do Senhor. Deus em Cristo vos abençoe. Tenha um excelente domingo na graça de Deus. Ó Pai amado, eu te agradeço por esse comentário da lição. E que essas palavras que foram comentadas aqui encontrem lugar nos corações, para que nós possamos te louvar e te cultuar, cantar canções a ti, bíblicas, voltadas para o louvor do teu nome. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém.